Olá, está entrando no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Presente nos telejornais, nas rádios, nos jornais, na internet. A previsão do tempo está por toda parte, fruto do trabalho incessante de satélites que estão em órbita do planeta, registrando alterações no clima. Os satélites monitoram desde o desmatamento na Amazônia até o crescimento das grandes cidades. No programa de hoje, vamos discutir a relação entre os satélites e o meio ambiente. Convidamos para o debate Gilvan Sampaio de Oliveira, da Divisão de Clima e Meio Ambiente do CPTEC, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Tânia Maria Sausen, da área de Treinamento e Difusão do INPE, e Cristina Criscuolo, pesquisadora da Embrapa Monitoramento por Satélite. Participe você também do Salto para o Futuro. Nosso telefone é 0800 21 6689. Para enviar suas perguntas por fax, o número é 0, código da operadora 21 2232 3271. Se preferir, participe pela internet. O nosso e-mail é salto@tvbrasil.com.br. Não basta olhar para o céu para prever as condições do tempo. Os satélites responsáveis por coletar informações sobre tempo e temperatura são capazes de fazer isso com mais precisão. É a chamada previsão do tempo, que cada vez mais faz parte de nossas vidas. Na unidade do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em Cachoeira Paulista, São Paulo, nossa equipe entrevistou profissionais que trabalham com previsão de tempo e estudos climáticos. E você vai ver que a meteorologia é muito mais do que uma ciência que estabelece se vai fazer sol ou não no final de semana. Em Cachoeira Paulista, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais abriga o CPTEC, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. A meteorologia seria a ciência que estuda a atmosfera terrestre, visando que prever as condições de tempo, quer dizer, se vai chover amanhã ou não, e também as condições climáticas, quer dizer, como vai ser o inverno, como vai ser o outono, além de procurar avaliar também eventos extremos que acontecem aí, como o fenômeno Catarina. Na tarefa de prever as condições do tempo e do clima, os satélites tornaram-se indispensáveis. O que o satélite dá para a gente? Ele dá como que uma fotografia da atmosfera. Em meteorologia, a principal utilidade dos satélites é mapear, extrair informações de todo o globo, das nuvens, da atmosfera, da superfície e principalmente em regiões onde não há outro tipo de maneira de medir, onde não há estações meteorológicas. Em outra sala do CPTEC, as informações enviadas por satélites são traduzidas com a ajuda de supercomputadores. O computador normal, falando em linguagem técnica, é um computador escalar e esse é o computador vetorial. Então, enquanto um computador de casa faz uma operação de cada vez, um computador vetorial, ele faz diversas operações ao mesmo instante. Essa é a grande diferença. Os supercomputadores operam 24 horas por dia durante o ano inteiro. O supercomputador que o INPE possui é um supercomputador feito, projetado para executar operações matemáticas. E ele faz 768 bilhões de operações matemáticas por segundo. E são estes cálculos matemáticos que fornecem os dados preliminares do trabalho dos meteorologistas. A gente tenta transformar a atmosfera em números, em condições físicas, para rodar modelos que têm como saída campos de variáveis meteorológicas, temperatura, pressão, umidade, e a partir desses campos a gente aí faz o prognóstico, do tempo, no caso a previsão do tempo para os próximos dias, aqui a nossa previsão é os próximos 5 dias. Também esses modelos numéricos nos dão as previsões climáticas, previsões aí para o próximo trimestre, para o outono. Todo o trabalho aqui no CPTEC produz informações que atendem às mais diversas demandas. Nós temos a avaliação dos sites, por exemplo, das nossas páginas, que o INPE tem. A mais acessada está sendo a previsão de tempo, com 57% dos acessos, desde do usuário, de uma pessoa que vai lavar uma roupa, procurando a nossa previsão, como um grande produtor de soja,
também querendo saber como é que vai ser a previsão, como é que vai ser o outono, se vai poder plantar ou não. Então tem uma grande importância socioeconômica. Um dos produtos mais recentes do CPTEC é o CD educacional, que traz tópicos em meio ambiente e ciências atmosféricas. Um projeto feito em parceria com outras instituições e que pode ajudar no estudo de temas como vegetação, relevo e clima. Ele visa trazer um material auxiliar sobre meio ambiente, sobre vários aspectos do meio ambiente, onde o INPE, particularmente o CPTEC, tem competência. Parte da atmosfera, dos oceanos, do ciclo das águas, papel da vegetação. Isso feito de modo que possa servir para a melhoria do ensino de geografia, de ciências, de física, de química, de biologia, do ensino médio em todo o país, e também como um material de auxílio ao professor para a preparação das suas aulas nessas disciplinas. Bom, para começar o programa de hoje, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados pela presença e pela participação aqui no Salto para o Futuro. Gilvan Sampaio de Oliveira é meteorologista da Divisão de Clima e Meio Ambiente do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Ele também desenvolve projetos nacionais e internacionais sobre interação biosfera-atmosfera e climatologia. Gilvan, o texto do boletim diz que a meteorologia hoje tem uma importância estratégica para a humanidade. Por quê? Olha, em diversos níveis de planejamento. Nós, aqui no Brasil, podemos citar diversas áreas onde há um planejamento estratégico voltado para as mais diversas atividades. Por exemplo, agricultura. O agricultor precisa saber se vai, por exemplo, chover num determinado dia para ver se ele vai aplicar ou não o defensivo agrícola. Porque se ele aplicar e chover, ele perde simplesmente a aplicação do defensivo agrícola. O que é defensivo agrícola, só para o cursista entender? Por exemplo, o inseticida, né, que ele está para matar pragas. Outra aplicação, geração e distribuição de energia elétrica. Né? Então, se você sabe de antemão que vai ter uma seca ou período com temperatura muito alta, então as companhias de geração e distribuição de energia elétrica podem se planejar para armazenar água nos reservatórios. Haja visto que boa parte da energia elétrica aqui no Brasil é através de hidroeletricidade. Então, isso pode ajudar no planejamento estratégico para o país. E o mais importante, não descartando outras atividades, seria a salvaguarda de vidas. Né? No Brasil, nós não temos furacões, mas temos tempestades severas. Temos ondas de frio intensas e toda essa previsão com antecedência de fenômenos, isso também auxilia e muito na salvaguarda de vidas humanas. Né? Então, isso também faz parte de monitoramento e de planejamento estratégico para o país. Esse tipo de previsão hoje já está disponível com que antecedência? Hoje nós disponibilizamos previsões com até 15 dias de antecedência, isso falando de previsão de tempo, ou seja, se você sabe que se vai chover, qual a temperatura, etc., né? E previsões climáticas, ou seja, previsões do estado médio da atmosfera, nós conseguimos dizer até com 3 meses de antecedência. Então, qual que é a diferença? A diferença é que na previsão de tempo eu consigo dizer assim, olha, amanhã a temperatura no Rio de Janeiro vai ser, a mínima vai ser tanto, a máxima vai ser tanto, vai chover tanto, etc. Na previsão climática eu vou dizer, não, o inverno vai ser mais frio do que a média, vai ser mais frio do que do ano passado. Mas só de posse dessa informação, diversos planejamentos podem ser feitos. Ok. Tânia Maria Sausen, nossa segunda convidada, é coordenadora de gestão científica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e de outros projetos, como o Educasérie 2, o Atlas de Ecossistemas da América do Sul e da Antártica, e o Educaséries 3, Cartas, Imagem e Mosaicos Cibers para uso didático. A Tânia também é presidente do Comitê de Educação da Sociedade Latino-Americana de Sensoriamento Remoto. Então, Tânia, eu gostaria que você dissesse para a gente, para começar, o que é sensoriamento remoto e de que forma essa tecnologia, esses recursos vêm sendo utilizados aqui no Brasil. Bom, sensoriamento remoto é a capacidade que um equipamento eletroeletrônico tem de captar informações sobre algum alvo na superfície da Terra. Esses equipamentos estão colocados a bordo ou de satélites ou de aviões e eles coletam informações, por exemplo, sobre o solo, a vegetação, redes de drenagem, relevo. Um bom exemplo de um sensor remoto, e é o que todo mundo conhece, são os nossos olhos. Nós captamos informação
sobre algum alvo que fisicamente está distante de nós. Por exemplo, eu olho para você e posso ver a cor da sua camisa, que você usa óculos, que o seu cabelo é castanho, sem precisar tocar em você. Isso é sensoriamento remoto. E com que periodicidade os satélites, no caso que a gente está discutindo ao longo dessa semana, os satélites captam essas imagens ou tiram essas fotos, como o cursista ontem mencionou aqui no programa? Isso depende do satélite. Nós temos uma infinidade de satélites de sensoriamento remoto. Eu diria que nós temos mais de 50 satélites de sensoriamento remoto. Cada um deles tem uma periodicidade diferente. Você pode conseguir dados desde 3 dias até 22, 26 dias. Um dos programas mais antigos que nós temos, que foi o primeiro programa de satélite de sensoriamento remoto, é o Landsat. Ele foi lançado em 72 e esse satélite, a cada 16 dias, ele passa sobre o mesmo local. Então, por exemplo, nós estamos no momento no Rio de Janeiro. Ele passaria hoje pela manhã, às 9 horas da manhã, daqui a 16 dias ele faria isso novamente, nas mesmas condições, nas mesmas características. Ao longo de um ano, você teria em torno de 24 imagens. O satélite Cibers, que é o satélite Sino Brasileiro de Recursos Terrestres, um satélite construído por nós em parceria com a China, nós temos uma periodicidade, dependendo do sistema sensor, de 22 dias, dependendo de outro sensor, de 5 dias. Certo, o satélite Cibers você vai poder conhecer melhor no segundo bloco aqui do Salto para o Futuro. Nossa terceira convidada é Cristina Criscuolo, pesquisadora da Embrapa em monitoramento por satélite. A Cristina atua em projetos e ações que envolvem o uso de sensoriamento remoto e geotecnologias em agricultura e meio ambiente. E também integra o programa Embrapa e Escola, realizando palestras, cursos de capacitação e elaborando materiais didático-pedagógicos sobre o tema. Cristina, a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Queria que você falasse para a gente, então, qual a relação, qual a ligação da Embrapa com os satélites que estão aí em órbita do planeta? Bom, primeiro de tudo, a Embrapa ela é uma empresa bem grande, bem ampla. Somos mais de 40 unidades distribuídas por todo o Brasil. E essas unidades, elas trabalham segundo alguns temas ou segundo características regionais. A nossa unidade, ela localiza-se em Campinas e nós trabalhamos especificamente com monitoramento por satélite, ou seja, nós somos usuários de imagens de satélites e também, principalmente de satélites de posicionamento global, para realizar projetos diversos, principalmente relacionados em agricultura e relacionados também em meio ambiente. Então, esses projetos, eles variam segundo várias escalas. Então, desde o nível nacional até mesmo, descendo um pouco mais no nível de estados, no nível de planejamento de municípios, até mesmo uma propriedade. Como o Brasil é um país muito grande, tem extensões territoriais imensas, o satélite ele entra como um recurso muito importante que tem que ser utilizado e pode ser utilizado para obter informações de regiões distantes. Tá certo. Nós já temos a primeira participação por telefone no programa de hoje. Quem fala com a gente do Tocantins é o Elcimar. Tudo bem, Elcimar? Boa noite, Murilo. Boa noite, convidados. A minha pergunta é a seguinte. Eu sou uma pessoa do Teleposto Paulo Freire e Araguaína está Tocantins. De que forma o INPE transmite as informações meteorológicas aos agricultores a fim de ajudá-los no plantio e colheita? E quais os agricultores que têm acesso a essas informações? Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Elcimar, pela sua participação mais uma vez aqui no Salto para o Futuro. Então, Gilvan, como é que se dá essa transmissão desses dados? Todos os dias no CPTEC, INPE, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, há então a previsão de tempo. Essa previsão de tempo ela é divulgada tanto na internet quanto através de boletins. Então, cooperativas agrícolas têm acesso a essas previsões e também o próprio agricultor pode ligar para o CPTEC e falar diretamente com o meteorologista que ele vai atender o agricultor em qualquer dia do ano, seja feriado, sábado, domingo, tem um serviço de telefone onde o agricultor pode acessar essas previsões de tempo. Certo. Tânia, de que forma essas imagens de satélite podem contribuir para que a gente possa entender aí as mudanças climáticas? Bom, um dos fatores que interferem na mudança climática é a forma do uso do solo.
Então, por exemplo, grandes áreas que são desmatadas para você introduzir agricultura. No momento que você retira a mata e põe agricultura, você já muda as características daquela região. Vai mudar, por exemplo, a forma da precipitação, a forma do escoamento dessa chuva que chega no solo. Se você cria áreas urbanas densamente habitadas, você começa a impermeabilizar o solo. Ao impermeabilizar o solo, você vai mudar toda a dinâmica de evaporação daquela precipitação que chega na região. Você também aumenta a temperatura, você pode criar ilhas de calor nesse local. E tudo isso reunido interfere bastante nessas mudanças climáticas que nós temos hoje em dia. Eu vou te dar um exemplo. Se você estiver aqui no centro do Rio, num dia de 41 graus, você vai sentir, a sua sensação é muito maior de calor do que se você estiver nesse mesmo dia aqui na beira da praia em Copacabana. Com certeza, sem dizer que a vista em Copacabana é bem melhor. mais bonita. Já temos mais uma participação no programa de hoje. Quem fala com a gente é a Juraci, do Rio Grande do Norte. Tudo bem, Juraci? Tudo bem. Boa noite, Murilo. Boa noite, convidados. Boa noite, equipe de produção do programa Salto para o Futuro e professores de todo o Brasil. Aqui é a professora Juraci Araújo, de Florânia, no Rio Grande do Norte. A minha pergunta: além da importância do satélite no estudo do meio ambiente, quais os outros aspectos que o professor pode utilizar como instrumento didático em sala de aula? Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Juraci, pela sua participação mais uma vez também aqui no Salto. Então, Gilvan, quais outras aplicações aí que o professor pode realizar a partir dessa tecnologia dos satélites? Eles pode utilizar, o satélite ele pode servir até para monitoramentos do tipo que a Tânia acabou de citar, né? Ou seja, ele pode fazer uma observação da paisagem ou das mudanças de características do meio ambiente, né? E no caso da meteorologia, por exemplo, que é particularmente a minha área, nós utilizamos o satélite para observar fenômenos, né? Por exemplo, a chegada de uma frente fria. Então, é interessante, por exemplo, é muito fácil você, através de uma imagem de satélite, verificar a entrada de uma frente fria por causa das nuvens, né? Então, de repente, numa sala de aula, você está acompanhando com os alunos as imagens de satélite mostrando, olha, uma frente fria vai chegar em determinado local. Ou se você está na região norte do Brasil ou no Nordeste, por exemplo, nessa época do ano, a Juraci acho que fala do Rio Grande do Norte, nós temos nuvens que vêm do Oceano Atlântico em direção ao Rio Grande do Norte. Então, mostrar, e essas nuvens levam 2, 3 dias, atravessam o Atlântico em 2, 3 dias e depois entram. E falar assim, olha, as nuvens estão vindo, então mostrar para os alunos a evolução das imagens e aí, de fato, quando as nuvens chegam, elas provocam chuvas como as que nós estamos observando nos últimos dias em todo o leste da região Nordeste. Ok. O uso dos satélites para o monitoramento das transformações no meio ambiente é o tema do nosso próximo bloco. Salto para o Futuro volta daqui a pouco.